Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos fazer mais um exercício aqui, pessoal. Agora a gente vai aplicar a equação de Bernoulli e ao mesmo tempo vocês vão aprender o que é um tubo de Venturi, tá bom? Então vamos lá para a aula de hoje. Então é equação de Bernoulli. Vou colocar aqui, ó. É, exercício. Aplicando a equação de Bernoulli. E para tubo de Venturi, tá? Tubo de Venturi ou medidor de Venturi. Venturi. Pessoal, eu não tenho o enunciado aqui desse exercício, porque eu não tenho o livro aqui comigo agora, mas eu tenho a imagem dele, né, que eu usei em outras aulas. Então, o exercício ele pede o seguinte, pessoal. Ele dá esse tubo de Venturi, né? O que é um tubo de Venturi? Um tubo de Venturi, a gente consegue medir a vazão de escoamento de um fluido por dentro desse tubo, basicamente através da variação de pressão entre essas seções, né, entre duas seções do tubo de Venturi. Tá? Então o tubo de Venturi tem essa característica, né, ele diminui o diâmetro e depois aumenta o seu diâmetro. Tá? Então o que esse exercício pede? Ele pede para a gente chegar numa equação de vazão, tá? Aplicado aqui para esse tubo de Venturi e o valor dessa vazão volumétrica para esse ar escoando dentro desse tubo de Venturi, na qual a primeira seção aqui tem um diâmetro de 2,6 polegadas e esse diâmetro aqui restritivo aqui no meio do tubo, né, de Venturi é de 1,8 polegadas. Nessa região você tem um manômetro, né, tem um manômetro de pressão na qual me dá 11,8 pSA. Se ele já colocou esse A aqui, pessoal, é porque já é a pressão absoluta e não a pressão manométrica, tá? E aqui a mesma coisa, né? Nessa seção aqui do tubo de 2,6 polegadas, a pressão, né, exercida por esse ar escoando aqui nesse tubo é de 12,2 pSA, tá? Então vamos lá. Ele dá algumas informações lá no enunciado, na qual ele fala que a massa específica, né, do ar que está passando aí. Deixa eu deixar mais fino. A massa específica do ar é de 0,075 libra por feet ao cubo, tá? Massa por volume, né? O diâmetro, vou chamar aqui de seção 1, tá? E vou chamar aqui de seção 2, beleza? Então, outro dado que ele dá aí é que o diâmetro 2 tem 1,8 polegadas, né? Deixa eu escrever em aqui. E o D1 tem 2,6 polegadas, tá? Passando isso para fit, pessoal, porque a gente vai ter que usar fit, né? Porque o restante ali está em fit, eu já vou passar aqui já. A gente sabe que um fit equivale a 12 polegadas. Então, eu tenho que o D2 é igual a 0,15 fit. E o D1, que é 2,6 polegadas, eu sei que um fit equivale a 12 polegadas. Então, meu D1 vai ser igual a 0,216 feet. Ok? O que mais que ele fala no exercício? Ele fala que o escoamento é permanente, tá? Então vou colocar aqui considerações. Como não tem enunciado, eu vou escrever aqui para vocês. Considerações.
Primeira, escoamento permanente, tá? O outro, escoamento incompressível. Lembra que a equação de Bernoulli, né, tem essas restrições, escoamento permanente, escoamento incompressível. Eu só posso aplicar a equação de Bernoulli com essas considerações, né? E também estava faltando um, que é o sem atrito, né? Escoamento sem atrito, tá? Outra observação aqui, pessoal, que eu vou colocar, vou escrever aqui para vocês, é com relação ao efeito da coluna de ar, tá? Na mudança de pressão. Então, olha aqui, para o diâmetro de 2,6 polegadas, tá? Eu tenho essa coluna de ar e meu medidor de pressão está lá em cima, está medindo 12,2 psi, né? Então, eles falam que essa coluna de ar aqui, tá? De pressão, ela é insignificante devido à baixa densidade do ar. A massa específica do ar é muito baixa, né? Olha lá, 0,075 libras por feet ao cubo, né? É muito baixa. Então a gente pode desprezar essa coluna de ar, tá? Então eu vou escrever aqui para vocês o efeito da coluna de ar na mudança de pressão é insignificante. É insignificante devido à sua baixa densidade. E, portanto, a pressão pode ser assumida como uniforme em uma determinada seção transversal do medidor de Venturi. Ou seja, independente de mudança de elevação. Pessoal, então de novo, né? O que eu estou querendo dizer aqui para quem não entendeu ainda, tá? Eu estou dizendo que nessa seção, por exemplo, de 2,6 polegadas, eu estou considerando que o valor da pressão aqui em qualquer ponto aqui da altura aqui desse diâmetro aqui é a mesma pressão, é uma pressão uniforme a distribuição de pressão aqui. O que na realidade, né, não é devido à altura aqui, né, da coluna hidrostática. Tipo, a pressão aqui em cima seria um pouco menor do que a pressão aqui embaixo, porque você tem toda a coluna de ar, né? Isso é a hidrostática que vocês já viram. Então eu estou dizendo que como a massa específica do ar é muito baixa, eu estou dizendo que a distribuição de pressão aqui ao longo da seção transversal, tanto de 2,6 como de 1,8, é uniforme. E eu estou falando então que a pressão aqui em qualquer ponto aqui dessa seção é de 12,2 pSA para o diâmetro maior e 11,8 pSA para o diâmetro menor, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, vamos aplicar a equação de Bernoulli, tá?
A gente vai aplicar a equação de Bernoulli. Então, que é o quê? P1 sobre a massa específica, mais, como eu só tenho uma entrada e uma saída, né? V1 ao quadrado sobre 2, mais GZ1, né? Seria pressão sobre a massa específica mais V sobre 2 mais GZ é igual a uma constante. Então eu posso dizer que na seção 1 é igual à seção 2, né? Então P2 sobre ρ, a massa específica é a mesma, né? Não estou mudando o fluido, mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2, tá? Ok. Se eu pegar, né? Vou colocar aqui, ó. Tomando a linha central do tubo de Venturi, né? A gente vai ter, então, que Z1, vou escrever aqui em cima, pessoal, acho que é melhor. Vírgula, onde Z1 vai ser igual a Z2, tá? E também a gente sabe como é incompressível, a gente sabe que a massa específica também é constante. Pessoal, Z1 é igual a Z2. Por quê? Se eu pegar essa linha central aqui, opa, desculpa, tá? Se eu pegar uma linha central aqui no meu tubo de Venturi, a altura nessa seção aqui vai ser a mesma altura nessa outra seção, tá? Então Z1 vai ser igual a Z2. Se Z1 é igual a Z2, o que a gente pode fazer? A gente pode cancelar esses dois termos, né? Eles vão se cancelar, ok? Então, nossa equação de Bernoulli já deu mais uma simplificada aqui, né? Então vai ficar P1 sobre ρ, passando pressão de um lado e velocidade do outro, P1 sobre ρ menos P2 sobre ρ é igual a V2 ao quadrado sobre 2 menos V1 ao quadrado sobre 2. Tá? Aqui. Isso. Beleza. Vamos lá. Então, só isolando aqui o diferencial de pressão, vou ter P1 menos P2, rearranjando, né, a equação aqui. Vai ficar ρ vezes V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2. Mas o exercício, pessoal, lembrando, ele pede a equação da vazão, porque através do medidor de Venturi eu consigo descobrir a vazão volumétrica, né, que está do escoamento do fluido lá dele, através do diferencial de pressão. Então a equação aqui do diferencial de pressão tá beleza. O que está relacionado com vazão, velocidade, é a conservação de massa, né, pessoal? Então vamos aplicar aqui, ó, conservação de massa ou equação da quantidade ou equação da continuidade, né? Conservação de massa, lembrando que o escoamento é incompressível, então a gente tem a integral da superfície de controle, VdA. Eu tirei a massa específica aqui, pessoal, porque eu já estou falando que a massa específica é constante, tá? Então ela pode sair fora. Isso aqui é igual a zero. Então, eu tenho uma entrada e uma saída, né? Então eu tenho a integral de A1, V1 dA1, lembrando que é o produto escalar, né, entre dois vetores, mais a integral de A2, V2 vezes dA2. Isso daqui tudo tem que ser igual a zero, né, pessoal? Como o escoamento é uniforme em todas as seções, né? É só isso aqui sai da integral e a gente faz só o produto escalar entre os dois vetores. Para a entrada aqui,
Deixa eu fazer de outra... Alô? Ah, fez um barulho aqui no meu microfone, achei que não estava funcionando. Então eu tenho V1, né, pessoal? Olhando a figura aqui, eu tenho V1 entrando no meu volume de controle e o DA saindo no meu volume de controle, aqui na seção 1, né? Porque, pessoal, deixa eu fazer pra vocês que eu não fiz aqui, né? Depois vocês ficam brigando comigo, né? Meu volume de controle tá aqui, né? É que é ruim fazer esse volume de controle aqui, né? O certo seria fazer contornando direitinho, mas eu vou fazer assim, tá, pessoal? Porque senão eu vou ficar levando muito tempo aqui. Tá aqui meu volume de controle. Então eu tenho o vetor velocidade entrando e o dA saindo do meu volume de controle. Então vai ficar cosseno de 180, vai ficar negativo. Então aqui vai ficar menos V1 a 1. Opa, tá a régua ligada, eu não vou conseguir fazer nunca. Então aqui vai ficar menos, né? V1 a 1. E para a saída eu tenho o vetor velocidade saindo do meu volume de controle, da minha superfície de controle, e o dA também saindo. Então o cosseno é zero, então fica positivo. Mais V2 a 2, isso aqui é igual a zero. Então eu vou ter que V1 a 1 é igual a V2 a 2. Pessoal, o que é V1 velocidade vezes a área? É a vazão volumétrica, né? Então eu vou falar que a vazão volumétrica na seção 1 é igual à vazão volumétrica na seção 2, que eu vou chamar então de vazão volumétrica Q só. Ok? Então, se eu quisesse calcular a vazão volumétrica em cada seção, né, eu sei que vazão volumétrica é igual a velocidade vezes a área, né? Como eu disse. Então, para a seção 1, o que a gente tem? Q ponto. Q1 é igual a Q2, então eu vou chamar de Q ponto, que é igual a Q. Vai ser igual a V1 vezes A1. Então, V1, isolando aqui, vai ser o Q ponto dividindo por A1. Tá, pessoal? Eu não coloquei Q.1 aqui, vazão volumétrica 1, porque o Q.1 é igual a Q.2, que é igual a Q, tá? A mesma coisa a gente vai fazer para a seção 2. Então, Q ponto é igual a V2A2. Então, V2 é igual a Q ponto sobre A2, tá? Substituindo na equação de Bernoulli, temos. Então, olha lá. A nossa equação de Bernoulli aqui, ó. P1 menos P2 é igual a ρ V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2, né? Então, V1 ao quadrado e V2 eu vou substituir por aquela equação ali, né? Que a gente achou ali para V1 e para V2. Então, como que vai ficar? P1 menos P2 é igual a massa específica, né? Q ponto ao quadrado sobre A2 ao quadrado menos Q ponto ao quadrado sobre A1 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, né? Então, rearranjando aqui, vai ficar ρ, botar o Q ponto ao quadrado em evidência, sobre 2, e eu coloquei aqui A2 ao quadrado em evidência. Então, do outro lado vai ficar 1 menos A2 ao quadrado sobre A1 ao quadrado. Só rearranjei a equação, tá, pessoal? Só que ele quer saber a equação da vazão volumétrica, né? Então, Q ponto
né? A vazão volumétrica vai ser igual, isso aqui tudo ao quadrado, né? 2 P1 menos P2, estou isolando o Q ao quadrado, tá, pessoal? Vezes A2 ao quadrado, tudo isso dividido por ρ, 1 menos A2 ao quadrado sobre A1 ao quadrado. Tá? Então a equação Q ponto vai ser igual a A2 raiz quadrada de 2 P1 menos P2 dividido por ρ, 1 menos A2 sobre A1, tudo isso aqui ao quadrado. Tá aí, pessoal, a equação que ele pede no exercício, tá? Da vazão volumétrica. Então observe vocês, né? Através de um tubo de Venturi, eu consigo calcular a vazão volumétrica através do diferencial de pressão, P1 menos P2. Ok? Então vamos lá. Para calcular agora, né, substituindo os valores, eu vou ter que ponto é igual a área A2 vai ser π d2 ao quadrado sobre 4, né, a área transversal daquela seção 2 lá, no meu tubo de Venturi. Raiz quadrada de 2 P1 menos P2 sobre ρ, né, sobre ρ, 1 menos... Pessoal, vou mudar essa área aqui, né, se eu substituir aqui, ó, πd ao quadrado, πd ao quadrado sobre 4, né, de cada um, vai sobrar só o que, pessoal? Vai sobrar d2 sobre d1 elevado à quarta, tá? Beleza? É só substituir a área lá em cada um deles. Deixa eu ver se dá para substituir os valores aqui. Dá, ó. Vamos substituir os valores aqui. Então vai ficar π 0,15 ao quadrado, φ ao quadrado, sobre 4, tá? Raiz quadrada de... Cadê? 2 vezes a pressão, 12,2 menos 11,8. Tudo isso dividido por 0,075 libra massa por fit ao cubo, vezes 1 menos 0,15, já passei para fit, né? Os diâmetros 0,216, tudo isso elevado à quarta e fecha. Então, pessoal, olha só. Então vai ter que Q ponto é igual a 0,01767 fit ao quadrado, raiz quadrada de 0,8 psi sobre 0,05755 libra massa por fit ao cubo, tá? Tô fazendo aqui por parte porque vai ter que dar uma mexida aqui, acho que na unidade, tá? Então Q ponto vai ficar igual a
0,1767 feet ao quadrado, raiz quadrada de, fazendo aquela conta ali, dá 13,899 PSI feet ao cubo dividido pela libra massa, tá? Então Q ponto vai ser igual a 0,01767 feet ao quadrado, raiz quadrada de 13,899, né, pessoal? Eu tenho que deixar aqui feet ao quadrado por segundo ao quadrado, tá? Que a unidade de vazão é o que? Feet ao cubo por segundo, né? Vazão volumétrica, né? Volume pelo tempo, tá? Então eu preciso deixar aqui dentro feet ao quadrado por segundo ao quadrado, né? Para depois, na hora que sair da raiz, você tem um feet ao quadrado aqui. Aí vai ficar feet ao cubo sobre segundo, tá bom? Então vamos lá, começar aqui, ó. Então eu tenho PSI feet ao cubo por libra massa. Primeira coisa que eu vou substituir é o PSI. Tá? Então eu vou multiplicar aqui o PSI, para sair o PSI eu sei que 144 libra força por feet ao quadrado equivale a 1 PSI. Ok? Aí eu vou sumir com o PSI aqui, um PSI aqui. Aí ficou assim. Aí para eu sumir com as outras unidades, eu sei que 32,2 libra massa vezes feet por segundo ao quadrado equivale a 1 libra força. Né? Massa vezes aceleração, né, pessoal? Então, já posso cortar esse com esse, né? Vou cortar o libra força com libra força, brincando com os feet aí, e sobrando o segundo ao quadrado aqui, então vai ficar Q ponto, né, é igual a 0,01767. Oxe, parece meu fone. Deixa eu ver aqui. Não, ainda tá funcionando. Tá acabando a bateria do meu fone. Pessoal, peraí, deixa eu colocar aqui pra carregar. Oxe, não tá carregando. Bom, vai dar tempo de terminar aqui. Qualquer coisa fica o som do notebook mesmo. Então, pessoal, deixa eu tirar aqui que não tá carregando. Tomada aqui tá com problema, eu acho. Então vamos lá. Cadê? Aqui. Tudo isso aqui, né? Tá dentro da raiz. Então vai sobrar aqui. Fazendo todas essas contas vai dar 0,064 vezes 10 a sexta feet ao quadrado por segundo ao quadrado. Agora sim, né, pessoal? Saindo da raiz aí. Então eu vou ter que a vazão volumétrica é igual a 4,48 feet ao cubo por segundo. Tá? Então tá aí, pessoal. Então o tubo de Venturi, tá? O que acontece com ele? Deixa eu escrever aqui para vocês. Então os medidores Venturi, tá aqui o outro resultado. Os medidores Venturi são comumente usados como medidores de vazão para medir a
taxa de fluxo de gases e líquidos simplesmente medindo a diferença de pressão por um manômetro ou transdutores de pressão, né, pessoal? Que fornece o valor de pressão nas seções do tubo de Venturi, tá? Só que, pessoal, a vazão teórica, né, será sempre um pouquinho maior que a vazão real, né? A vazão real de um tubo de Venturi, ele vai ser um pouco menor que o valor obtido através de um cálculo teórico. Por quê? Porque você tem querendo ou não, você tem um atrito, né, na parede aqui do tubo de Venturi, tá? Você tem um atrito aqui durante o escoamento do fluido no tubo de Venturi. Então, o valor real é sempre um pouquinho menor que o valor obtido através dessa coisa. Mas essa diferença, ela pode ser muito pequena, assim, chega a ser até 1% em um medidor de Venturi bem projetado. Então você tem que ter um desvio, né? Vou colocar aqui, ó, os efeitos, então, do desvio do fluxo de Bernoulli idealizado podem ser explicados expressando-se a equação como dois pontos. Olha lá, vazão volumétrica é igual a uma coeficiente aqui de descarga, eu já vou falar para vocês o que é esse coeficiente, vezes a área 2, raiz quadrada de 2 vezes P1 menos P2, dividido pela massa específica, 1 menos A2 sobre A1 ao quadrado. Pessoal, observe que essa equação ela é idêntica do que a gente obteve ali em cima, tá? Tá vendo? Ela é igual a essa daqui que a gente obteve. Porém, a única diferença é esse coeficiente aqui, que é devido a esse efeito do valor real, né? Você tem devido a essa restrição, né, no tubo de Venturi, tá? Você tem que considerar esse coeficiente de descarga de Venturi que possui valores menores que 1. Né? Ali a gente não considerou, por isso que o valor é um pouquinho maior do que o real, o que aconteceria aqui, né? Então, onde esse CC é o coeficiente de descarga do tubo de Venturi que possui valores menores que 1. Então, normalmente o fabricante dá o valor, tá, pessoal, desse coeficiente. E aí você calcula a vazão a partir do diferencial de pressão, né? E você consegue saber a vazão no tubo de Venturi. Consegue saber a vazão de um escoamento através de um tubo de Venturi. Tá bom, pessoal? A gente tem esse tubo de Venturi na bancada lá do laboratório, mas infelizmente, né, nessa pandemia vocês não vão conseguir visualizar isso, né? Mas dá para fazer um experimento e vocês calcularem lá através dos medidores de pressão, né? Você consegue saber achar a vazão volumétrica naquele tubo, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui então. Até mais. Tudo de bom para vocês e bom estudo. Estudem bastante, tá? Tchau, tchau.